Bom, pessoal, então, bom dia, né? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. O chat já está disponível. Peço que vocês coloquem no chat o nome completo, a turma e a série de vocês. Quem já colocou, coloque de novo, né? Quem não colocou, coloque agora. Que a partir de agora todas as mensagens vão ser salvas, né? O que vocês escreverem aí vai ficar salvo no Drive e eu depois passo para a planilha. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? A gente vai fazer agora uma pequena revisão do que foi dito aula passada, né? E eu vou fazer também a correção da última atividade. Então, eu peço que quem esqueceu alguma questão, deixou de responder alguma questão, ou não conseguiu fazer a outra, né? Aproveite para corrigir, para ajeitar. Deixa eu só. Pronto. Então tá aqui, né? Na aula passada a gente falou, pessoal, um pouco sobre a China e a Índia na antiguidade, né? A gente viu um pouco como é que era, né, a vida da China e como que era essa Índia da antiguidade, né? Vocês viram, Ô eu tio, comentei um pouco. Oi, oi não. a aula de hoje vai falar sobre as duas doenças, China, coronavírus e Mas, ainda outras que estão vindo aí. pronto, mas esses dois comentários aqui eu fiz a aula passada, aquela vídeo aula. Eu vou só recapitular, né? Como vocês bem viram, vocês já viram um pouco da Mesopotâmia, né? Em aulas anteriores. E que a gente viu, né, que fica no Oriente Médio, os rios Tigres e Eufrates e tudo mais. Na aula passada eu falei um pouco da China e da Índia, que elas são é, bem antigas e também são muito diferentes, né, da China e da Índia que tem atualmente, tanto por conta de território, como por conta também da organização, né? Enfim, muita coisa mudou no passar dos anos, ó. Eu também comentei um pouco, né, de como era essa antiga civilização chinesa. Vocês viram um pouco da importância de alguns rios, por exemplo, como o Rio Amarelo, né, para a China. Como que a agricultura vai se desenvolver ao redor desse Rio Amarelo? Como que as cidades vão começar a crescer? Enfim, também comentei um pouco da maneira como eles cultivavam, né, o arroz. Enfim, a agricultura da China daquele período. Eles aproveitavam, né, as montanhas, faziam essas. É muito parecido com o que os incas faziam, né? Eles faziam os degraus para absorver a água da chuva, né, e o solo ficar fértil. Também a gente viu um pouco das dinastias, né? Como eu falei para vocês na aula passada, que a dinastia. O que que é essa dinastia, tio Derlan? A dinastia nada mais é do que as famílias, né? Todo mundo aqui tem, por exemplo, meu nome, né, é Antônio Derlan Mesquita Medeiros, né? No caso, seria da dinastia Mesquita, ou Medeiros, né? No caso, seria a família que ele vem, o sobrenome e tudo mais. A gente viu, né, que a importância que o nome da família fazia naquela sociedade. Vimos um pouco da rota de seda, né? Que era aquela via comercial entre a China e o Ocidente, como também a China aproveitava bastante o comércio. Também vimos na aula passada um pouco, né, da sociedade chinesa, onde quem estava no topo era o imperador, logo abaixo vinha alguns ministros, né, e outras pessoas. Tinha a nobreza também da época. É, quem for chegando agora, coloca, não esqueça de colocar o nome, a série e a turma, né? Também na aula passada falei, né, de um pouco da importância das profissões, né, para o pessoal daquele período, tipo os artesãos, os escribas, as sociedades, as sociedades econômicas. É, a agricultura, né, a gente viu que na China ela era muito importante, ela tinha importância muito grande. Também vimos um pouco, né, do artesanato, eles faziam muitos objetos de madeira, bronze, prata, entre várias coisas, né? E também vimos um pouco dos guerreiros de Xi'an, que já eu comento que foi a atividade, né? E a civilização indiana. Vimos um pouco do Vale do Rio Indo, a agricultura também indiana, como que ela era feita, né?
O artesanato também para os indianos era muito importante, assim como para os chineses. E vimos também as sociedades castas, né, do povo índico. Quem eram esse pessoal? Tinha os brahmanes, os kshatriyas, os vaixas e os sudras. Os brahmanes, né, eles eram os grandes sacerdotes que estavam no topo e que interpretavam os rituais, né? Os kshatriyas eram os nobres guerreiros, né? Os vaixas estavam abaixo desses dois e eram os comerciantes, artesãos e agricultores. E os sudras, eles eram a classe mais baixa, né? Eles eram os servos. A gente viu também da religião, um pouco da religião hindu, né? Que era uma religião politeísta, ou seja, eles cultuavam vários deuses. A gente viu também que o hinduísmo ainda é muito presente na Índia atual. E foi isso. Bem resumidamente, né, para não me estender muito, aula passada eu falei sobre isso. Eu vou agora só fazer a questão da atividade, bem rapidinho. Só um momento. Deixa eu ver aqui na aula passada. Opa, deixa eu parar a apresentação. Pronto. Vou fazer aqui a correção da atividade da aula passada. Permitir. Aula passada, pessoal, eu passei algumas questões do PDF e algumas questões do livro. Eram questões as bem tranquilas, né? As do livro, nem tanto, mas as do PDF eram bem de boas. Então, tá aqui na atividade, foi do dia 25 do 5. A gente já está no mês novo, né? A gente já está no 6. Foram algumas questões do PDF, a página 95 e a página 99. Então tá aqui, é o PDF, questões abaixo, né? Basicamente aqui como que vocês iam fazer essas questões do PDF. Vocês só iam simplesmente ler esse texto aqui, ó. E a partir desse texto vocês iam responder essas duas questões. Deixa eu entrar aqui pelo celular também para mim ver o que vocês estão vendo. Só um momento. Pronto, eu vou ler o texto aqui, ó. Com os dias de primavera começa o calor. Opa. Com os dias de primavera começa o calor e o papo figo inicia seu canto. As jovens mulheres pegam seus grandes cestos e percorrem os pequenos caminhos procurando pelas delicadas folhas das amoreiras, né? Alguém está pedindo para participar? Pronto. Vocês estão vendo minha tela, né? Então sim, tá ali. Então tá aqui a primeira pergunta, ó. A atividade econômica que o poema se refere. Não, aqui a atividade econômica o poema se refere. A atividade que o poema está se referindo, vocês colocaram o quê? Tia, eu botei assim, questão. Ó. Ao cultivo de amoreiras. E quem realiza essa atividade são os agricultores e também a coleta de folhas de amoreiras. Tio, eu botei correto, tá correto. Alguém botou diferente? Tio, eu coloquei conjunto de estátua. Ó, basicamente, pessoal, a atividade econômica que está se referindo nesse texto aqui, ó, são o quê? É a coleta das folhas das amoreiras, ó. Tá bem aqui. Procurando pelas delicadas folhas das amoreiras, né? E o que eram as folhas das amoreiras? É o alimento do bicho da seda. Quem era que era realizado, né? Agricultores, ou se vocês verem bem aqui, ó, eram as mulheres, ó. As jovens mulheres pegavam seus grandes cestos. Então, a atividade está aqui, ó. Era procurar pelas folhas das amoreiras, e quem realizavam eram as jovens mulheres, né, que pegavam cestos. E a 2, é possível perceber no texto a relação entre a coleta das folhas de amoreiras
e o tempo da natureza, justifique. O que vocês colocaram aqui? Na 2. Na 2 é também bem tranquilo. Tá só perguntando se vocês conseguem notar no texto essa relação entre a coleta das folhas das amoreiras e o tempo da natureza. Sim, a gente percebe aqui, como eu falei para vocês, que tanto na China, né, quanto na vida rural desse pessoal, eles se baseavam muito mesmo na posição do sol, né, onde vai chover e tudo mais. Como é que dá para saber que nesse poema está se referindo a isso? Bem aqui, ó. Começa os dias de primavera, com os dias de primavera começa o calor. Isso aqui dá noção de tempo, né? Ó, com os dias de primavera começa o calor. Então já dá para relacionar a coleta das folhas das amoreiras e o tempo da natureza, ó. Que é a partir disso aqui que vai, as jovens mulheres vão pegar os cestos e vão colher essas folhas. Basicamente era só colocar, né? Sim, e explicar o porquê, ó. Porque no texto a gente vê, né, que fala um pouco, né, do início da primavera, que é por conta disso. As mulheres aproveitam esse período, né, para pegar os cestos e colher as amoreiras. Eu vou ler esse texto bem rapidinho. Os guerreiros de Xi'an. Não, eu não vou ler esse texto aqui. Eu li na aula passada. Senão vai pegar muito tempo. Eu vou para as questões. Primeira questão. O texto que você acabou de ler trata de uma grande descoberta arqueológica. Sobre o objeto dessa descoberta, responda. O que foi descoberto? De acordo com esse texto aqui, ó. Isso aqui é na página 95. O que é que foi descoberto, pessoal? Foi descoberto estátuas de cavalo e soldado. Isso, descoberto as estátuas de cavalo e soldado. Alguém botou diferente? Foi descoberto basicamente essas estátuas aqui, ó, dos guerreiros do imperador, né? Tinha os cavalos e tudo mais. Foi descoberto na China, né? A, B. Quantas peças foram encontradas? O que vocês colocaram na B? Eu coloquei assim, professor. 7.000 de soldado e 200 de cavalo. Isso. Foram 7.000 estátuas de soldados e 200 estátuas de cavalo, né? Eu também botei a mesma Totalizando coisa. o quê? 7.200 peças, né? Tá certo, tá correto. Tinha no texto aqui, né? B, a C. Em que século essas peças teriam sido produzidas? Que dados do texto servem para evidenciar a confirmação dessas datas? Vocês colocaram o quê? Eu botei, foi em 1974. Ó, deixa eu ver. Peraí, onde é que tá aqui? Perdi. Tio, foi no século. Mas em que século essas peças foram produzidas? Foi no século 3 Foi no Antes de Cristo. Isso foi no século. Elas foram produzidas no século 3, ó, antes de Cristo. Bem aqui embaixo da foto tem, mas também tem no texto, ó. Bem aqui, ó. Estátuas dos guerreiros do Imperador Qin, século 3 antes de Cristo. Que dados do texto servem para evidenciar essa data de confirmação, né? No texto, no texto está dizendo que essas peças elas foram pertencentes, né, ao imperador Qin Shi Huang, né? O Qin Shi Huang, como eu falei para vocês, ele governou no século 3. Então, tá bem aqui, ó, o imperador Qin Shi Huang, né, que foi o unificador da China, o governo dele foi basicamente lá no século 3. Tio, eu não encontrei no texto, né, falando que tem o século 3, mas se você ver aqui atrás da estátua, tá mostrando aqui, ó, também, que é no século 3. A D. Qual teria sido a finalidade de produzir essas peças e enterrá-las no local? Por que fizeram isso? Como regimentos de... Não. Presume-se que tenha sido uma estratégia para driblar a vontade dos deuses e poupar a vida dos soldados, já que a tradição determinava que o exército deveria ser enterrado junto com o imperador para continuar
protegendo-o por toda a eternidade. Exatamente, é isso mesmo. Essas estátuas elas foram feitas para driblar, né, é, esse sacrifício que se devia fazer, né? Quando o imperador falecia, os soldados vivos, né, tinham que ser enterrados junto com ele. E tipo, se a China fizesse isso com todos, né, os soldados, a cada imperador que eles tivessem, eles iam acabar ficando sem ninguém, né, no exército. Então eles faziam isso para driblar isso, né? A dois, o que essas peças revelam a respeito da cultura e da sociedade chinesa da época em que foram construídas? As peças revelam que o guerreiro Xian, ou ainda o exército do imperador Qin, Sim, revelam, né, revelam um pouco dos guerreiros Xian e do pertencentes ao imperador Qin. Basicamente, pessoal, essas peças, bem resumidamente, né, elas dão a entender que os chineses, eles acreditavam, né, que tinha vida após a morte. Por quê? Ó, como vocês viram, né, eles enterravam os soldados juntos com o imperador. Por quê? Porque eles pensavam que os soldados protegeriam o imperador do outro lado, né, no outro mundo, e eles faziam essas soldados, esses estátuas para driblar, né? Então isso mostra que a sociedade chinesa, ela era o quê? Ela, primeiro a gente observa que ela era muito militarizada, né? Elas tinham muitos exércitos. Segundo, a gente percebe, né, que também nesses exércitos eles eram bem organizados, eles tinham cavalaria, arqueiro, várias coisas, e, né, também dá para entender que eles acreditavam na vida depois da morte, né? Aí temos aqui a página 99, só eram duas questões. Em seu caderno, descreva os grupos sociais da sociedade chinesa. O que vocês colocaram? Tio, eu botei os camponeses, os soldados e o imperador. Tio, Oi, tio, diga. eu não sei ver que o Kung Fu é do Japão ou é da China, mas eu botei Kung Fu e Karatê. Pronto, o Kung Fu, ele é da China. O Karatê é do Japão. O Karatê, ele vai pegar algumas poses do... O Kung Fu, pessoal, basicamente, ele foi feito através da observação dos animais e tudo mais, né? Basicamente, pessoal, a sociedade chinesa... Opa, alguém tá pedindo para ser adicionado, peraí. A sociedade chinesa ela era organizada da seguinte maneira, ó. Ela tinha quem no topo? No topo da sociedade estava o imperador e os ministros, né? O imperador é o cara que vai estar mandando e desmandando, e os ministros é o pessoal que vai estar ajudando ele. Logo abaixo vai estar quem? A nobreza, né? A nobreza eram os proprietários de terra e tudo mais. Depois da nobreza, ia ter alguns comerciantes, né? Artesãos. E aí lá abaixo, né? Bem abaixo mesmo no topo na escala social, estariam os camponeses, né? Os camponeses, e a camada ia ser mais ou menos isso, ó. Imperador e os administradores, os proprietários de terra e a nobreza, né? Os comerciantes ricos e artesãos e os camponeses, né? Os Tio, camponeses, você tá os falando da mercadores um, e né? tudo mais. Da outra. Isso, dá um da 99. Eu posso falar a minha que eu botei? Pode, Eu coloquei pode. assim: são proprietários, camponeses pequenos, artesãos e empregados comerciais. Isso também está correto. Tá correto. Aqui, ó, o texto abaixo foi escrito pelo pensador chinês Confúcio, conhecido no Ocidente como Confúcio. Se o próprio príncipe é virtuoso, o povo cumprirá seus deveres sem que lhes ordene. Se o próprio príncipe não é virtuoso, pouco importa que dê ordens, o povo não as seguirá. Qual é a mensagem do pensador chinês transmitidas nesse texto e para quem se destina? Qual é a mensagem? Do Confúcio. Tio, a mensagem é que se o príncipe for virtuoso, ele não vai precisar mandar. O povo já vai fazer por ele, sem ele mandar. E já se o príncipe for virtuoso, vai ser o contrário.
Isso, exatamente, ó. Basicamente, a mensagem é que se o príncipe, né, ele for respeitado pelo povo, o povo vai ouvir ele, vão seguir as ordens, né? Então ele deve ser virtuoso, ter uma conduta boa e tudo mais, né? E praticar o bem. Já se o príncipe for o contrário, ele não for virtuoso, o povo, né, não vai dar ouvidos, não vai encontrar muito sentido em seguir essas ordens, né? Eles não vão ligar muito. B. Nas sociedades mesopotâmicas, os reis eram considerados representantes dos deuses na terra. Os ensinamentos de Confúcio apresentados no texto acima compartilham da mesma visão sobre os governantes. Justifique. Basicamente, está querendo saber se esse textozinho aqui, ó, concorda que os imperadores, né, eram representantes dos deuses na Terra. Vocês acham que sim ou que não? Professor, eu coloquei assim, eu não sei se está certo. Eu botei sim, pois como os governos eram teocráticos, assim como os pensamentos da época, as pessoas acreditavam que os reis ou eram representantes ou o próprio Deus, e assim os respeitavam a seguir, mesmo se ele fosse injusto. Pronto, ó. Basicamente, corrija aí, por favor. Na verdade, os ensinamentos do Confúcio, eles não têm a mesma visão. Por quê? A visão que o pessoal tinha dos reis era que eles eram representantes dos deuses na Terra, ou seja, o pessoal ia ter que ouvir eles, independente do que acontecesse. Eles iam obedecer, né? Eles iam ter que escutar. Se ele for bom, se ele for ruim, a população tinha que obedecer. Já o Confúcio, ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se o rei ele for virtuoso, for um cara legal, for um cara bom, o pessoal vai obedecer ele, vai cumprir as regras. Já se o rei não for um cara bom, o povo não vai seguir as ordens, né? Então não tem, não tem a mesma relação. Como eu disse, o Confúcio ele vai dizer que o poder do rei, do governante, vai depender da conduta dele, da moral, da bondade, e não simplesmente porque ele nasceu, né, como a representação de um deus e tudo mais. Pronto, eu vou parar de compartilhar a tela. Vamos agora para o livro, né? Espero Tio, que vocês eu tenham posso ler o ajeitado. meu? Pode, diga. Sim, pois os governos eram teocráticos, assim como os pensamentos da época. As pessoas acreditavam que eles eram representantes ou os próprios deuses. Certo. Mas na verdade a gente depois aí na verdade não. O Confúcio não tinha a mesma visão. Como eu disse, a visão do Confúcio é que vai depender de como o rei se porta. Já a sociedade daquele período acreditava que, só porque eles são rei, eu tenho que ouvir eles, entendeu? Hoje a gente vai entrar, pessoal, na unidade 4, os povos da antiguidade na África. Quem tiver com dúvida ainda, né? Eu vou liberar essa aula lá no canal do YouTube. Aí é só vocês assistirem o comecinho da aula, né? Que vocês vão ver a correção da atividade. Hoje a gente vai falar dos povos da antiguidade na África, né? Isso é na página 102. Quem tiver o livro, vá acompanhando aí. Assim como na Ásia, né, o continente africano, após essa sedentarização desses grupos humanos, né, que o pessoal começou a se estabilizar, algumas sociedades vão se organizar em cidades-estados, né? E algumas delas elas vão conquistar os territórios e estabelecendo impérios futuramente. Uma das mais conhecidas sociedades africanas antigas é a sociedade do Egito, né? Mas outras importantes sociedades se formaram nesse continente, na região da Núbia. Aí aqui tem uma perguntinha, né? Se você conhece a história de Faraó, pirâmides e múmias, e se sabe onde fica a região da Núbia, ou algo sobre essas sociedades que ali se formaram, né? Então, a gente vai começar hoje falando, pessoal, do Antigo Egito, né? O que é que vocês lembram? O que é que vocês sabem do Antigo Egito? Qualquer coisa, digam aí. Eles Digam aí o que Tio, vocês o que eu lembram do sei Egito. da gente. professor, o que eu sei é Oi. que o rei deles era os faraós, as rainhas, as
as Cleópatras, eles acreditavam na vida após a morte. E os deuses deles, Isso, e os deuses deles eram. A maioria era metade animal e metade humano. isso, exatamente. Alguém Eles sabe também enterravam mais os algum? faraós em tumba. Isso daí a gente só aprende em Eles também, filme. isso, eles também enterravam os faraós em tumba, né? Eles tinham as múmias, eles tinham as pirâmides, enfim, tem muita coisa. O Rio Nilo fica localizado na África, né? E é um dos mais extensos rios do mundo. Esse rio, pessoal, ele atravessa a floresta Nihongo, em Ruanda, no centro do continente, e mais 9 países até desaguar no mar, né? O rio, com suas cheias periódicas, ele vai ser a fonte de vida de várias populações por milhares de anos, né? Por isso, as margens desse rio, pessoal, ao longo do tempo, começou a nascer inúmeras cidades, né? Inúmeras aldeias. Como eu disse para vocês, geralmente onde tem rio, onde tem lugar que tem água corrente, começa a se formar civilizações por lá. Por quê? Porque é mais fácil pegar água, é mais fácil criar planta. Os egípcios antigos, eles perceberam que o rio Nilo, né, ele tinha períodos de enchentes, que o rio enchia, né, e os períodos que a água diminuía, a retratação das margens. E isso acontecia muito regularmente no ano, né, que é aquele período da cheia, o período da seca. Ao notar que o rio ele vai ter esse ciclo de vida, né, de enche, baixa água, enche, abaixa água, que começava cada ano, o pessoal que se estabilizou ali, eles puderam planejar essas atividades para aproveitar, né, por conta do rio. E até para evitar que essas enchentes elas causassem dano às casas, né, ao plantio e tudo mais. Então eles começaram a se ligar, observando a natureza, que tipo, opa, tá perto, estamos no período tal, tá perto da enchente. Se a gente não se preparar, a gente vai perder o nosso plantio. Ou então, o pessoal tá longe, né? Então tá de boa a gente ficar aqui. Temos que cuidar, né? Para a água não acabar e tudo mais. Então, observando a natureza, os egípcios eles também perceberam que o início das enchentes do rio sempre, né? Junto com o reaparecimento da estrela Sirius no céu, né? Esse evento ele era esperado e celebrado com uma grande festa que marcava o início do ano do calendário egípcio, né? Tá aqui o Egito antigo, ó. O rio Nilo aqui tá correndo. Então, ó aqui as sociedades que se formaram ao redor dele, né? Tiveram vários, ó, no Baixo Egito, a Núbia bem aqui. E o rio Nilo na África atual, né? Tá passando por aqui, ó. Ó como ele é extenso. Estamos na página 105. A formação do Egito Antigo. Os primeiros grupos humanos eles vão começar a se instalar lá no Rio Nilo, né, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Vivendo inicialmente de forma igualitária, né, todo mundo é igualzinho e tudo mais. Com o tempo, as comunidades elas vão crescer e vão começar a aparecer essas diferenciações, né? Vai aparecer as diferenças nos membros, né? É provável que, por conta que eles tinham essa necessidade de organizar, né, a irrigação do rio, de ajeitar a comunidade, né, e se unirem, vão começar a formar grupos maiores chamados nomos. Os nomos, eles cresceram rapidamente, né? Por volta de 3.300 anos antes de Cristo, a união de vários nomos vai dar origem aos dois reinos. Vai ser o atual Egito, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte. Conta a tradição, né, que 200 anos mais tarde, o rei Menes do Sul, ele vai juntar, né, ele vai unificar, juntar esses dois reinos e vai fundar, né, vai criar esse negócio, né, essa realeza faraônica. Por isso o Menes, ele é considerado o primeiro faraó do Egito, né? Então vocês já sabem que o Menes foi o primeiro faraó do Egito porque ele juntou os dois e começou a criar, inventar isso, né? Ao longo do período que vai de 270 a.C. até 1069 a.C., o Estado egípcio ele vai se fortalecer e vai conquistar novas terras e vai formar um império, né? A fase de maior extensão do territorial ela vai se dar entre 1570 e 1069 a.C. E os faraós desse período vão ser quem? Eles vão estender os domínios egípcios à Palestina, à Ásia,
a Síria e a Núbia, né? Durante os séculos que o Império Egípcio vai se manter no poder, os territórios que vão ficar sob o domínio dele vão ser governados pelas dinastias reais, né? Pelas aquelas famílias de faraós que vão se suceder, vão passar o poder de pai para filho e tudo mais, né? Organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública e até supervisionar toda e qualquer atividade vai ser tarefas realizadas pelos funcionários do Estado, né? E todos eles vão estar abaixo do faraó. O faraó pode mandar em todos eles, né? Mais abaixo aqui, ó, o faraó e seus colaboradores, né? O faraó, pessoal, ele é o rei supremo e sacerdote do Egito Antigo, né? Ele é considerado um deus encarnado, né? Escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade do mundo, né? Ou seja, os deuses mandaram ele para ajeitar tudo. O faraó ele vai estar ligado ao deus Horus. Quem é o deus Horus? Ele é filho dos deuses Ísis e Osíris e é o rei dos mundos, é o rei do mundo dos vivos, né? A sua autoridade divina, o faraó, ele vai definir os objetivos do governo, né? Ele vai comandar o exército, vai controlar a administração do Egito, ele vai mandar e desmandar. Já na prática, né, ele tinha um certo auxílio, uma ajuda de pessoas que ajudavam a celebrar os cultos e até, né, a administrar, né, e proteger as terras egípcias. Havia no Egito também uma camada bem numerosa de funcionários, né, que vão fazer o quê? Coordenar as obras públicas, vão cobrar os impostos e vão cuidar dos templos e dos palácios, né? Os funcionários mais importantes dessas sociedades, pessoal, eram os vizir, né? Os sacerdotes e os escribas. Darlan, mas quem são esses vizir? Os vizir, pessoal, eles eram os mais importantes funcionários do Estado, né? Eles eram responsáveis por criar tribunais de justiça, eles eram responsáveis por chefiar a polícia, né? Mandar na polícia e tudo mais. Eles eram responsáveis também, né, para ajeitar os assuntos externos, que eram de fora, né? E controlar também a arrecadação do imposto de todo o império, né? Eles cobravam Professor, o pessoal. Oi. uma observação. Diga. Talvez tenha gente que vai se confundir na hora que você disse que os vice são os funcionários mais importantes. Tipo, vamos pensar que é o mais importante de todos. Na verdade, é só os funcionários mais importantes, não é o mais importante de todos. Sim, ele é porque assim, os vizir, dentro dessas três camadas que eu falei, ele vai ter uma importância um pouquinho maior que os sacerdotes e os escribas. Porque, como vocês viram, os vizes, eles eram responsáveis por controlar, né, controlar e conter meio que a justiça por lá. Eles eram tipo a polícia. Eles recebiam os impostos, faziam tribunais, enfim. Eles eram responsáveis, era como se fosse o exército da época, né? Então, pro faraó, os vizes, eles eram de fundamental importância, justamente porque sem os vizes não ia se ter segurança no império, né? Abaixo, os três são uma importância assim, ó, muito igual. Os vizes, eles só são um pouquinho mais, porque, como eu disse, né? Dá até para o faraó se sustentar sem sacerdotes e sem escribas, mas sem os vizir não dá, porque vai virar um caos, né? Não vai ter segurança naquela sociedade. Os sacerdotes, né? Vocês viram que os vizir, eles eram responsáveis por isso. Já os sacerdotes, eles eram responsáveis por administrar os templos e vão realizar os serviços religiosos, né? Eles tinham muitas terras e muitas pessoas trabalhavam para os sacerdotes também. E os escribas, eles também se destacavam, porque, como o nome já diz, né? Eles eram escribas, eles sabiam ler e escrever. Basicamente, os escribas, eles registravam, né? Eles escreviam os impostos que eram arrecadados e faziam o censo da população. O que é o censo? Eles sabiam quantas pessoas tinha, né? Por conta de escrita, dos animais e também das colheitas. As guerras travadas contra os invasores Ixos, iniciadas por volta de 1600 a.C., fortaleceram o exército e seus chefes militares. No esforço para expulsar o invasor, o grupo egípcio criou um exército próprio, mas enquanto os oficiais provinham geralmente das camadas mais abastadas da população, os soldados eram recrutados entre os estrangeiros. Os Ixos, pessoal, foram os povos de origem asiática que vão dominar o Egito, né, entre 1782
em 1570 e vão ser inimigos declarados, né, dos egípcios. Temos aqui também como é que era viver no Egito antigo, né? A maior parte da população do Egito ela era constituída de camponeses. Esses camponeses eles cultivavam nas terras dos faraós, dos sacerdotes e dos funcionários de cargo alto lá dentro do estado. As cheias, né, periódicas do rio Nilo, eles ajudavam a organizar a vida cotidiana. Por exemplo, de julho a setembro, o nível do rio ele subia, né, inundava as margens. E Ô, nesse tio período os Telan, camponeses, oi, não deu pra diga. entrar porque a minha internet tinha caído, viu? Ah, tudo bem, tudo bem. Você coloque só seu nome, a turma e a série no chat, tá bom? Tá. Então, pessoal, é nesse período que o rio ele enchia muito e ficava complicado plantar. Os camponeses eles eram chamados, né, para trabalhar para o faraó na construção de templos, canais de irrigação e obras públicas, né? Já a partir de outubro as águas elas diminuíam e os camponeses eles começavam a plantar, né, a semear a terra. Por quê, Derlan? Como a água subia, né, o solo ele ia ficar absorvendo aquela água e quando ela descia, o solo ficava umedecido e bom para plantar, né? Os camponeses eles viviam com poucos recursos, pois apenas uma pequena parte do que eles colhiam ficavam com eles, né? A maior parte de tudo era destinada para os donos da terra e para o faraó como pagamento pelo uso daquela terra, né? E também pelos impostos cobrados. Vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses, além do trabalho duro da semeadura e da colheita, né? Eles tinham problemas com insetos, pássaros e ratos que acabavam estragando as plantações. Nem sempre as cheias do Nilo elas eram suficientes para, né, irrigar e adubar o solo. Quando chovia pouco, os egípcios eles passavam por graves crises de fome, né, porque eles não tinham como plantar e, consequentemente, não tinham o que comer. Os ofícios da cidade. À medida que os domínios egípcios vão se expandir, a economia ela vai se desenvolver e novas profissões vão surgir, né? Por exemplo, vai ter a profissão de carregador de sandália, trabalhador, que era o trabalhador que levava as sandálias do faraó, né? Até uma chaleira com água para lavar os pés do faraó, né? Ou a de passarinheiro, né? Que era a pessoa que era responsável por caçar as aves no céu. A maior diversidade de profissões elas eram achadas na cidade, e no Egito Antigo, um assentamento era considerado urbano, né, se uma parte grande dos seus habitantes dedicava-se a essas atividades não agrícolas, essas atividades que não eram ligadas ao campo. Ainda se essas atividades estivessem muito ligadas ao campo, mesmo que essas atividades tenham a ver com o campo, se não for trabalhando diretamente, né, colhendo, plantando, então essas cidades eram consideradas urbanas. As cidades egípcias, elas se diferenciavam pelas suas funções, né? Tinha as cidades de pirâmides, como Gizé, que eram responsáveis por abrigar os operários, né, que construíam as tumbas dos imperadores, né, e dos sacerdotes. As outras cidades, elas tinham sido construídas para ser a residência da família real, que era o caso de Per-Ramses, na região do Delta, que abrigava os joalheiros, os sapateiros, os olheiros, enfim, várias outras pessoas. Já nas cidades portos, que funcionavam como centro de comércio ou bases navais, né, haviam mercadores, construtores de barcos, ferreiros militares, entre outros ofícios. Muitas dessas profissões ainda se têm nos dias de hoje, só que as técnicas, o material, né, de trabalho vão ter mudado. Eita, tá um negócio aqui. Homens e mulheres na terra do faraó. A real situação da mulher no Egito Antigo, pessoal, ela tem sido muito problematizada pelos estudiosos, né? De um lado, vai ter as pessoas que vão defender que as mulheres e os homens daquela sociedade tinham os mesmos direitos e a mesma importância. Já outros estudiosos vão dizer que as mulheres, elas estavam, né? Elas vão ter importância de acordo com a sociedade que ela vai ter, que ela vai estar na sociedade, né? Por exemplo, alguns estudiosos vão dizer que as rainhas faraós conhecidas, né, elas só vão assumir o trono porque não tinha nenhum sucessor, né, nenhuma pessoa do sexo masculino que fosse próximo ao imperador, parente, né, que pudesse assumir. Então,
alguns estudiosos vão dizer que o homem e a mulher dessa sociedade têm os mesmos direitos, e outros vão dizer que a mulher só vai ter o direito, né, quando o homem não tiver presente, né, no caso, não tiver esse direito completo. Apesar das incertezas, os estudiosos eles admitem que as mulheres egípcias elas tinham alguns direitos que não tinham em outras civilizações antigas, né? Por exemplo, elas podiam exercer os mesmos ofícios, os mesmos trabalhos que os homens e até aparecer em público, né, sem nenhuma restrição. No entanto, tudo indica que não havia, né, uma situação homogênea entre elas, né, igualzinha entre elas. Por exemplo, se as mulheres da elite ela tinha uma proteção maior, o mesmo não se tinha com as mais pobres, né, como as camponesas e as artesãs. E muitas podiam, né, recorrer aos tribunais caso se sentissem maltratadas. Homens e mulheres podiam adquirir bens próprios e os casamentos podiam ser arranjados ou até ocorrer por amor, né? Mas nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa, né? Algo jurídico, né? Algo civil, como se fosse parecido um casamento civil. Apenas uma festa para celebrar a união desse casal era feita, né? É provável que homens casassem entre 16 e os 20 anos e as mulheres lá por volta de 14 anos, né? Também se tinha o divórcio e podia, né, ser pedido tanto pelo homem ou pela mulher. As razões podiam ser várias, né? Como a traição, o adultério, né? Seria a traição, a incapacidade de gerar filhos, né? Caso um dos dois não pudesse ter filhos, ou até mesmo desentendimentos, briga entre os dois, né? Entre o casal. Já a religião do Egito, os faraós, eles estavam muito presentes, né? A religião estava muito presente na vida dos faraós, nos momentos de vida dele, né? Cada cidade, cada vila, cada lar, eles cultivavam um deus específico, né? Mas havia também os deuses e deusas que eram cultuados em todo o Egito. De tempo em tempo, o reino, né? O faraó, como eu disse para vocês, que era a representação do Deus na Terra, o pessoal tinha que cultuar. Professor, eu estava assistindo um filme, a minha tia falava sobre o faraó, que Moisés ele foi criado como faraó. Sim, exato. Os faraós eles têm uma criação muito boa, né, muito protegida. Como eu disse para vocês, os faraós eles eram a representação do Deus na Terra. Então, por exemplo, se um faraó, o Deus relacionado à dinastia do faraó, ele poderia ser uma divindade que ia ser adorada em todo o território, né? Por quê? Porque o faraó também era escolhido por esse Deus, né? Por exemplo, por que chove tanto em alguns meses? Por que tem um dia à noite? Por que a lua muda de fase? Essas perguntas no Egito Antigo, né? Eles respondiam através da religião. Como? Eles utilizavam os deuses para explicar aquilo, né? O deus Rap, por exemplo, ele era o deus, né, que trazia as inundações e cobria a terra, né, com aquele humus fertilizante. Os deuses também simbolizavam as qualidades humanas. A deusa Ísis, ela representava a boa esposa, a mãe que cuida muito bem dos seus filhos, né? Enfim. Como eu falei, os deuses, por exemplo, eu estou precisando de chuva, então eu vou pedir para o deus Ap, né, para mandar chuva para cá e por aí vai. O mundo dos mortos. A crença na vida após a morte era um ponto central da religião do Egito Antigo, né? Na visão de mundo dos egípcios, tinha uma continuidade, né? Quando você morria na vida terrena, eles acreditavam que você, né, continuava a sua vida em outro plano, que seria o mundo inferior. Para eles, a vida era vista como uma caminhada, né? O momento que a morte física acontecia, o coração parava, essa caminhada ela era interrompida e por isso era necessário preparar o morto para ele voltar algum dia, né, após a morte e o caminho que ele iniciou na Terra. O preparo do morto para renascer no mundo inferior, ele tinha várias práticas funerárias, né, que tinham como centro o ritual de mumificação. Os rituais funerários para preparar a múmia, né, para o enterro na tumba, eles tinham como função eliminar do corpo tudo que causasse, né, podridão, criando um corpo que era puro, né, para um dia, quando voltasse esse corpo, trilhar o caminho da eternidade.
A escrita egípcia, né? A escrita egípcia ela parece ser tão antiga quanto a sumérica, mas não se tem certeza ao certo. A primeira forma de escrita no Egito vai ser o hieróglifo, que vai surgir por volta de 3.300 a.C. E no início a escrita egípcia ela era pictográfica, né? Ela era através de desenhos. Com o tempo essa escrita ela vai ser ao mesmo tempo ideográfica, que vão ter sinais e representação de ideias, né? E até fonéticas, que é a forma como fala, como os sons da fala, né? A escrita hierática era uma escrita hieroglífica simplificada e usada em registros cotidianos para evitar essa complexidade dessa escrita hieróglifa. Os registros mais antigos dessa escrita data de meados do terceiro milênio antes de Cristo e a escrita demótica ou popular vai aparecer por volta de 700 antes de Cristo. Era uma escrita mais simples que vai servir também para escrever cartas, fazer contas e várias outras coisas. Os egípcios eles utilizavam vários materiais para escrever, né? Os hieróglifos eles eram usados principalmente para escrever nas paredes dos templos e em momentos funerários, né? Ou então em papiros. As anotações cotidianas elas eram feitas em madeiras e papiros e tanto na escrita hierática quanto na demótica. Para saber ler e escrever no Antigo Egito, né, era essencial e ao indivíduo que quisesse seguir carreira como funcionário do faraó, né? Se quisesse ser sacerdote ou até general de um exército, ele precisava saber ler e escrever. Com o passar dos anos e com o fim, né, da realeza faraônica, esses hieróglifos eles vão cair em desuso, eles não vão mais ser utilizados, nem mesmo os egípcios vão saber o que significava aqueles sinais, né? Pronto, pessoal, basicamente é isso. O conteúdo de hoje foi esse. Vamos agora para a atividade, né? Vou dar uma pausa aqui. Eu vou mostrar para vocês a atividade. Vou já mandar um desculpa interromper, mas a atividade vai ser no livro? Vai sim, vai sim. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês só como que vai ser aqui a atividade. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela? Então não. Vou apresentar minha tela aqui. Ó, pessoal, eu peço só atenção aqui no PDF. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Essas atividades, geralmente, eu coloco como... Ei, cara, sim, uma boa pergunta. Tu tá assistindo a aula do professor Derrama? Oi, como é? Não entendi. Ei, professor, hoje a atividade vai ser no livro? Vai sim, vai ser do livro sim. Vocês estão vendo meu PDF? Então não, né? Deixa eu carregar aqui. Sim. Tá carregando ainda. Tá carregando, né? Pronto. Ó. Pronto, agora eu tô vendo. Carregou? Aham. Pronto, pessoal. Eu peço só que vocês tenham atenção. Bem aqui, ó, tem algumas informações. Ó. As informações são essas, ó. Copie as respostas em seu caderno e façam apenas as respostas. Então, se é para fazer só as respostas, vocês vão copiar ou não? As perguntas. Ah, professor, para mim vai só as depender respostas, do tanto de questão é. Se for muita questão, eu copio só as respostas. Se for pouquinho, Não, uns 3, tudo 2, bem. eu copio as perguntas. Se você quiser copiar, não tem problema. Mas não é obrigado. Tá aqui, ó. Eu coloquei no PDF, ó, só as respostas, né? Porque às vezes, como você disse, às vezes é muita questão, aí a pessoa, né, fica complicado para copiar tudo. Mas vamos lá. Tá aqui a data de hoje, ó. Vocês coloquem o nome. Sempre que vocês me mandar, mandem com o nome, a turma e a série, né? E botem a data também para me saber qual é a atividade que vocês estão mandando. Vamos lá. Copie as respostas, seu caderno e faça apenas as respostas. PDFs, texto e questões abaixo. Essas questões aqui, esse texto, não tem no livro. Só tem aqui no PDF. Então, vocês vão ter que ler o PDF para entender. Vamos lá. Salve tu, Nilo, que te manifestas nessa terra e vens dar vida ao Egito. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, te dás de beber a terra. Isso aqui é um hino, né, que os egípcios antigos sempre faziam. Que obras atribuídas ao rio Nilo justificavam a adoração a ele?
aqui no texto, né, vocês vão dar uma lida, quais são as obras que vão estar sendo atribuídas ao rio Nilo, né? Que vão dar sentido do pessoal estar adorando esse rio aqui. A2. Copie no caderno o verso que mostra que, para os antigos egípcios, o mundo havia sido criado pelos deuses. Bem aqui tem um versozinho que vai falar de um deus. Então vocês vão copiar esse verso que vai explicar que o mundo tinha sido criado pelos deuses. Pronto. Essas duas aqui são do PDF, o resto tem no livro. Ó. Página 113, o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é uma coletânea de orações, cânticos e hinos religiosos produzidos durante o Novo Império. Antes de começar a ser escritos, provavelmente, os textos foram recitados e transmitidos por uma longa tradição oral, né? Ou seja, passado de fala. Por isso é difícil determinar quando eles de fato surgiram. O que se acredita é que eles eram usados para guiar o falecido em suas viagens pelo mundo inferior. Segundo a tradição egípcia, quando a pessoa morria, a alma se separava do corpo e o reencontrava antes de se apresentar no tribunal de Osíris. No tribunal, ocorria um momento decisivo para a regeneração do morto e sua admissão na eternidade, a pesagem do coração. Na presença do deus Anubis, o coração do morto era colocado em uma balança que tinha como contrapeso a pluma de Mate, a deusa da verdade, da justiça, da ordem e do equilíbrio. Temos aqui uma figura, ó. Aqui vai estar, né, todo esse processo. Basicamente, pessoal, quando a pessoa morria, ela ia para um julgamento. Nesse julgamento, eles pegavam, tiravam o coração dessa pessoa, né, colocavam numa balança e do outro lado tinha uma pluma, uma pena, tipo uma penazinha de galinha. E aí, se o coração pesasse mais do que a pena, a pessoa, né, ela seria julgada de maneira ruim, quer dizer que essa pessoa fez muita maldade. Se o coração ficar igual ou a pena pesar mais, quer dizer que essa pessoa ela foi uma pessoa boa, foi uma pessoa bacana, né? Aqui tem as passagens, vocês têm isso no livro, ó, que vai mostrar, né, o processo e tudo mais. Vamos para as questões. A imagem reproduzida nessa seção pode ser vista como uma narrativa. Quem é o personagem principal e qual o seu papel na narrativa? Vocês vão ler, né, essa figurinha e essas frasezinhas que vão ter nela, ó. Tem no PDF, tem no livro de vocês. Professor, E vão dizer qual. Oi. é só observar Diga. quem tá mais folgadão, aí dá pra saber quem é o personagem mais importante. Isso. Exato, exatamente. Aí vocês na B, qual é o tema central da história, né? O que é o tema central? Em que essa história foi baseada? E aí vocês vão com elementos na imagem, com coisas que tem aqui. Ah, eu acho que é isso porque tem isso, isso e aquilo. A C, a última parte da pintura, né? Que é essa daqui, ó. Essa última parte é essa do ladinho aqui. Mostra o desfecho da história que se destaca em relação às partes anteriores. As anteriores são essas aqui, ó. Por que ela tem esse destaque? Por que essa última aqui tem um destaque maior do que essas outras, né? Aí vocês vão dizer o porquê que vocês acham que é. A2. O que essa passagem do Livro dos Mortos revela sobre a religião e a arte no Antigo Egito? Então vocês vão dizer o que essa imagem aqui, essas escritas revelam sobre a religião. E aí na página 114 são 3 questões, ó. A1, né? Qual a relação entre o poder político e a religião no Egito Antigo? Qual a relação que tem entre o poder político e a religião, né? Eu já disse para vocês, né? Vocês vão dar uma olhadinha no livro e eu responder aqui. A2. Porque, apesar de os camponeses do Egito Antigo não serem escravos, não se pode dizer que eram livres. Como eu falei, os camponeses eles não eram escravos, porém, né? Tem um motivo lá que eles não podem dizer que eles eram totalmente livres para fazer o que bem quiser. Também tem no livro, né? Nesse vídeo de hoje também eu falei um pouco. Na tira a seguir. Oi. Sobre esse filme aí que eu assisti, sobre o Príncipe do Egito, é legal. Aí. Sim, já vi também. Aí, continue. Aí tem uma parte lá que Moisés, ele abre o mar, aí ele abre o mar.
Aí eles passam. Aí os cavaleiros não aceitaram, pegam e vão querer atacar as pessoas. Sim, sim. Esse filme é bem interessante. Eu até recomendo que vocês assistam mais à frente. Na tira a seguir, o cartunista faz uma referência bem Tio, humorada aos trabalhos da. Oi. isso daí tá tudo. A história do Moisés tá toda na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. Na tira a seguir, o cartunista faz uma referência bem humorada aos trabalhos da arqueologia egípcia. Observe para responder as questões. Qual a primeira regra da arqueologia egípcia? Ele pergunta, né? Aí o cara responde: siga a múmia. Aí, por que o personagem Frank da tirinha responde à pergunta feita pelo professor, dizendo que o princípio da arqueologia egípcia é siga a múmia? Vocês vão dizer por que vocês acham isso, né? E a B, atualmente, muitas múmias egípcias estão protegidas em museu. Compare os significados delas para os pesquisadores atuais, para o público dos museus e para os antigos egípcios. Por que a múmia é importante para os pesquisadores, para nós, historiadores? Por que a múmia é importante para o pessoal que visita o museu? E por que a múmia é importante para o pessoal do Egito Antigo? Pronto, as questões são apenas essas. Bem tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma. São só essas aqui, já está no grupo. Antes de vocês saírem, deixa eu só tirar um print, só para conferir aqui. Quem não colocou o nome ainda no chat, a turma a série, coloque. Quem já colocou, não precisa, né, colocar de novo. Então, professor, a atividade é só essa daqui da página 114, né? E a do É PDF. só a 2 e a 3, né? Calma. É a do PDF, as duas questões. Aí vocês têm a da 113, aquelas questõezinhas que eu falei para vocês, e a 114, que é a última, que são essas 3 questões. Só respostas. Só precisa responder. Não precisa copiar as questões. Vamos só tirar o print aqui, pessoal. Bem rapidinho, aí eu libero vocês para fazer aqui. Na matéria de história. Se ajeitem aí. Eu vou pegar a câmera, não. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Deixa eu só tirar aqui o print. Espera ainda. Só um momento. Deixa eu aumentar aqui o layout. Antes de vocês saírem. Para mim ver quem foi que ficou, né? Até o finalzinho e tudo mais. Pronto. Lá vai. Se ajeitem aí, ó. No 3 eu vou tirar o print aqui. Espera ainda. Deixa eu ver aqui. Se arrumem aí. Se arrumem. Espera ainda, professor. Tá bom. Espera. Lá e vai. Peraí. Tá. Tá amarrando o cabelo, eu espero, vai. Quando eu tirar aqui, eu vou só ver se prestou. Só um momento. 2, 3. Lá vai. Deixa eu ver se prestou. Não saiu ainda não, peraí. Deixa eu ver se prestou. Prestou. Pronto, pessoal, então é isso, né? Deixa eu parar aqui a gravação. Espero que todos tenham colocado o nome no chat. Podem responder, o PDF já está no grupo. Dúvidas, né? Vocês entrem em contato, eu estou por aqui. E me manda atividade, até próxima segunda eu estou recebendo ela, tá bom? Ok. Qualquer coisa, né? Vocês façam. Oi, diga. Diga. É a da